Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Olavo, eu sou representante do PET Telecom aqui hoje. Sejam bem-vindos aí a mais um evento da GEL. Agora o mini curso aí com o nosso palestrante, o Ítalo Rodrigues. Eu preparei um textinho aqui para falar sobre você, Ítalo. O Ítalo, gente, vocês que não conhecem, ele é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade aqui Central de Volta Redonda. Ele fez o mestrado e o doutorado dele pelo INPE, está lá no INPE desde 2014. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele fez os dois na área de engenharia aeroespacial e hoje ele atua nessa área. Desde 2018 aí ele está envolvido também num grande evento aí que é a Cube Design, que está acontecendo nesse exato momento a segunda edição virtual. Então, é uma alegria ter o Ítalo aqui com a gente hoje. Esse mini curso, ele já apresentava esse mini curso de forma presencial lá no INPE há alguns anos. Inclusive, eu tenho alguns amigos que participaram, foram eles que indicaram. Então, um prazer ter você aqui, Ítalo. Passo a palavra para você. Bem, Olavo, eu que agradeço pelo convite. Eu me sinto muito honrado sempre de ser chamado para eventos como esse, ainda mais tendo proximidade aí mais com os alunos de engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, enfim. Então, fico muito grato pelo convite e espero que essa semana aí que a gente vai passar junto seja bastante produtivo para todo mundo e que vocês realmente consigam extrair alguma coisa da palestra e do mini curso, né? Para quem está participando do Cube Design, esse mini curso eu acho que vai ajudar bastante para o desafio do EPS. Então, já fica aí a dica. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Eu vou testar aquela questão do áudio de novo. Bem, eu acho que agora foi. Só me diz aí se vai funcionar. Funcionou? Não, Espera aí. ele não foi, não. É porque eu compartilhei sem o áudio. Esperando acontecer um milagre. Mas agora... Agora foi. Agora foi, Charlie Brown. Obrigado aí pelos direitos da música. Então, vamos lá. Como o Olavo já tinha me apresentado, meu nome é Ítalo Pinto Rodrigues. Eu fiz o mestrado no INPE, conforme o Olavo falou, isso ele está certo, mas eu ainda estou no doutorado. Então, a ideia é que eu termine o doutorado até junho do ano que vem, então ainda sou aluno que nem vocês. Eu faço doutorado num curso lá do INPE que se chama Engenharia e Tecnologias Espaciais. E dentro desse curso, a gente tem 4 áreas de concentração e a minha área de concentração é Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. E lá no INPE eu sou orientado pela doutora Ana Maria Ambrosio e pelo Dr. Ronan Arraes Jardim Chagas. A doutora Ana Maria me orientando muito na parte de simuladores e o Ronan na parte de algoritmos inteligentes, otimização, conceitos de missão, então os dois me ajudam bastante. Aqui tem um resumo aí do meu currículo. Eu acho que essa é uma das partes mais chatas da palestra, mas eu vou me apresentar mesmo assim para vocês me conhecerem um pouco mais e, eventualmente, aí, durante a semana eu vou conhecendo vocês também. Então, eu sou formado em Engenharia Elétrica desde 2013. Fiz um estágio na área de siderurgia na Companhia Siderúrgica Nacional. Por favor, Siderúrgica Nacional. Aqui na Companhia Siderúrgica Nacional, e lá, durante esse estágio, eu tive o primeiro contato com modelagem e simulação de sistemas. E aí, lá na época, era um sistema de laminador, né, para dar o acabamento nas chapas de aço. E aí, eu já gostava dessa parte de desenvolvimento, não que eu seja um programador, mas eu gostava de desenvolver para resolver problemas de engenharia. E aí decidi que queria também levar isso para minha vida de forma mais profissional, e aí comecei o mestrado no INPE, trabalhando desde então com modelagem e simulação. Então, como fiz o meu mestrado, eu vou falar um pouco do simulador que eu trabalhei no meu mestrado durante essa palestra. Em 2015 eu concluí o meu mestrado e já logo em 2016 eu comecei a trabalhar no simulador do satélite Sibers, mais
mais especificamente o satélite Cibers 4. Então, trabalhei durante aproximadamente 2 anos e meio, e aí, durante esse tempo, nesse projeto, eu também trabalhei com o simulador do satélite Amazônia. O satélite Amazônia foi lançado no início desse ano. E então tive a oportunidade de conhecer bastante os 2 satélites por dentro, digamos assim. Desde 2017, eu trabalho na coordenação do workshop Engenharia e Tecnologias Espaciais, que é um workshop que a gente faz lá no INPE, parecido com o evento que vocês estão fazendo aqui, mas só que voltado para a área de espaço. E depois também no final vou falar um pouquinho sobre esse evento. E em 2018 também comecei a atuar no Kiwi Design, mais próximo ali da época que eu saí desse projeto para começar meu doutorado. Então, desde 2018 eu estou no doutorado, conforme eu disse, a ideia é concluir ele em junho de 2022. E em 2018 e agora em 2021 eu tive algumas oportunidades no mercado de trabalho, a primeira delas no ITEM, que é o Instituto de Tecnologia Edson Mourão Moura, o Moura das baterias Moura. Fui pesquisador lá, eu trabalhava muito na parte de sistemas, elencar requisitos, simular a bateria. E aqui na época a gente estava trabalhando com armazenadores de energia avançados. E agora em 2021 eu comecei a trabalhar aqui na Omega 7, que é uma empresa em São José dos Campos, que atua na área de validação de software para aplicações críticas. E aí aplicações críticas entenda a área de defesa, espaço, energia, óleo e gás, medicina e por aí vai. São áreas que têm requisitos de segurança muito, muito fortes. Então esse é o resumo aí do meu currículo. Aqui tem um vídeo, eu espero que vocês consigam ouvir. Bem, esse vídeo nada a ver nessa apresentação, ele tem um motivo muito especial. E aí eu não sei se vocês estão acompanhando o hype dessa série aí, o Arif, que é uma série da Marvel, né, que está agora no Disney Plus, que ela repensa alguns eventos dos filmes, desses filmes que a Marvel lançou até agora, como se eles estivessem acontecendo de maneiras diferentes. E aí o que eu proponho aqui é para a gente pensar também alguns acontecimentos da área espacial, se eles tivessem acontecido de maneira diferente, de maneira não esperada, e se tivesse sido catastrófico a maioria deles. Então a primeira pergunta é: o que aconteceria se a Apollo 11 não tivesse pousado na Lua? E aí vocês poderiam me perguntar assim: mas ela pousou, claro. Eu sei que ela pousou, mas o que aconteceria se ela não tivesse pousado? E essa é uma pergunta que a gente pode ponderar, porque isso quase realmente aconteceu. Ela quase não pousou lá na Lua. E aí aqui tem um outro videozinho. Bem, esse daqui é um trecho de um documentário que eu assisti no ano passado e que ele fala sobre o pessoal do Centro de Controle das Missões Apollo. E aí eles mostram algumas situações ruins que aconteceram, e uma delas é exatamente essa daí, que na hora que eles estavam para pousar lá na Lua, um alarme foi acionado lá no módulo, e eles tinham uma regra que, assim, se acontecesse 2 alarmes, era para abortar a missão na hora.
E aí, esse alarme 1202, se eu não me engano, ele sempre vinha acompanhado do alarme 1201. Deixa eu passar. O 1202, ele sempre era acompanhado do 1201. Ou seja, 2 alarmes, aborta a missão. Então, isso quase aconteceu. E se tivesse acontecido, a gente não teria tirado essa foto maravilhosa aí da superfície da Lua, que é uma foto da Apollo 11. Também não teria tirado foto dessa pegada lá do Neil Armstrong na Lua. Então, várias coisas não teriam acontecido se a gente tivesse abortado a missão. Mas, porém, contudo, todavia, isso não aconteceu, porque eles conseguiram pousar e a segurança para esse pouso realmente acontecer se deu porque, durante o treinamento, eles utilizavam simuladores, e aqui tem um simulador do módulo lunar, e testavam todas ou quase todas, né, as possibilidades de acontecer alguma coisa ruim. E aí, numa dessas tentativas, eles perceberam que esses alarmes eles aconteceriam realmente, mas que não teria problema, que não seriam uns alarmes assim catastróficos. Então, se os 2 alarmes eles fossem vistos durante a missão poderia continuar. Então, graças a que é um simulador, a gente conheceu muito eles conheceram, né? Muito da missão que eles estavam envolvidos e que poderia seguir em frente e concluir a missão. Então, graças ao simulador, a gente não teve esse e se aí do Apollo 11 não pousar na Lua. E como não, e como ele não deixou de pousar, ou seja, ele pousou na Lua, a gente tem essa foto aí do Buzz Aldrin saindo do módulo lunar, é uma foto muito bonita. Essa foto que são originais, vocês podem até ver aqui as cruzinhas aí, mostrando aí as fotos. Todas essas fotos a gente tem aí na internet, seria bem legal depois se vocês pudessem procurar. Tem fotos maravilhosas. E aí, a segunda pergunta é, o que aconteceria se a Apollo 13 não tivesse retornado à Terra? Eu não sei se vocês conhecem a Apollo 13, foi uma das Apolos aí depois da 11, claro, né? Pela contagem ali. Mas quando eles estavam chegando próximo à Lua, eles tiveram um problema de alguma coisa que explodiu, não vou lembrar o quê, e que eles tiveram que voltar para a Terra. Só que nessa volta eles passaram por todos os problemas possíveis e imagináveis de uma viagem no espaço a quase mais de 300 mil quilômetros de distância. Então, o que aconteceria se a Apollo 13 não tivesse retornado à Terra? Essa daqui é a cena do filme. Não sei se eu vou conseguir executar aqui. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. Essa frase aqui é uma frase bem famosa, que é o Houston, we had a problem. E aí, aqui no filme eles mudaram o tempo verbal, mas essa frase ela realmente existe, porque eles tiveram um problema, e aí todos os alarmes, tudo ficou bem doido lá dentro do módulo que eles estavam, e eles precisavam se salvar, né? Eles não iam conseguir mais pousar lá na Lua, porque eles não iam ter energia, combustível, nada suficiente, e aí eles precisavam retornar para a Terra. E se eles não tivessem pousado, se eles não tivessem conseguido retornar, os 3 astronautas que estavam na nave provavelmente teriam morrido, virado cadáveres espaciais. Todas as missões espaciais elas poderiam serem colocadas em xeque, né? E aí, eventualmente, nem acabar com o programa espacial por causa dessas mortes aí. Mas, graças também a essa questão da simulação, eles conseguiram salvar os astronautas e trazer eles em segurança para a Terra. Como eles tinham tudo muito detalhado aqui em Terra sobre o que tinha dentro do módulo, eles conseguiram criar esse dispositivo aqui, que era um dispositivo para remover o excesso de dióxido de carbono de dentro da cabine. Porque como ele tinha acontecido alguma explosão e tudo mais, a cabine estava se tornando um ambiente tóxico para eles. Então a equipe fez um levantamento de tudo que tinha lá dentro do módulo, essas fitas, a caixinha, o arame, tudo. E aqui na Terra eles foram simulando as possíveis situações de um dispositivo aí meio que feito à mão para tentar salvar a vida dos caras. E aí eles conseguiram fazer isso. Além disso, eles tinham um simulador de voo que estava em Terra que era idêntico ao que estava indo para a Lua. E aí, com esse simulador, eles conseguiram também esquematizar todo o plano de voo
e a sequência de botões que tinham que ser pressionados para que eles conseguissem economizar energia para fazer o pouso seguro aqui na Terra. Então lá aqui tem também uma cena do documentário que eles estavam junto com esse simulador tentando construir todo o detalhamento para os botões, a hora que tinha que apertar, qual que tinha que ser, a sequência, tudo para criar esse procedimento seguro aí para eles voltarem para a Terra. E aqui o último Arif o que aconteceria se o Hubble tivesse um problema e sua carga útil não fosse possível de reparar? Eu não sei se vocês sabem, o Hubble, logo depois que ele foi lançado, ele teve um problema, que foi uma anomalia em um dos espelhos. E aí o espelho fazia umas imagens bem ruins, assim. E aí, se não fosse possível reparar, a gente teria perdido, por exemplo, esse... Deixa eu ver se vai executar esse videozinho aqui. Eu acho que não vai. Mas a gente teria perdido, por exemplo, o rastreio do crescimento das galáxias. Essa imagem aqui, ela mostra bilhões de galáxias. O vídeo é interessante porque ele... Deixa eu ver se voltar aí. Ele dá uma sensação de 3D aqui. Quando ele vai quebrando a imagem, você tem noção de que realmente tem ali. Então tem as bilhões de estrelas, bilhões de galáxias e como elas crescem. É como se a gente estivesse vendo o passado, né? Que sempre o pessoal fala que a gente está vendo o passado com essas imagens do Hubble. E aí se o Hubble não tivesse sido recuperado, a gente teria perdido essas imagens fantásticas que ele faz. E essa daqui também, que são 12 bilhões de anos de história cósmica. Então a gente não teria a possibilidade de conhecer mais sobre o universo. O nascimento de uma estrela, que são imagens bem conhecidas. Só que o Hubble, ele tem a possibilidade de fazer essas missões aqui, que são as Service Mission. Essas missões, elas basicamente dão ao Hubble a característica dele poder realizar nele manutenções. Só que para você realizar uma manutenção no espaço não deve ser algo muito trivial, né? Deve ser bem difícil. E aí também aqui a gente tem o simulador do Hubble, que é um simulador caríssimo de ser mantido, porque é um simulador que fica numa sala limpa, pouquíssimas pessoas têm acesso, e ele é eletricamente idêntico ao Hubble. Isso tudo para... Aqui, ó, uma foto do simulador do painel solar, a senhorita ali mexendo nos cabos, enfim, fazendo aqui algum trabalho. É um simulador bem interessante. Bem interessante, e graças a esse magnífico simulador e alguns outros simuladores, né, porque eles simulam até as características de falta de gravidade, foi possível e ainda é possível fazer manutenções lá no Hubble de modo que ele possa ainda fazer as imagens e aquela pergunta lá do Arif, se o Hubble não fosse possível reparar, a gente já sabe que é possível reparar, e mais do que isso, é possível reparar e fazer um trabalho bem feito graças aos poderosos simuladores que a NASA desenvolve. Então, esses primeiros slides aqui, eu estou mostrando eles só para vocês sentirem a importância de você realizar a modelagem e simulação, sobretudo na área espacial, mas eu acho que muitas áreas elas também têm a possibilidade de ter bastante benefício utilizando isso. Então, agora vindo aqui mais para a nossa realidade, né? São 4 dias que vão ter de palestras aí comigo. Hoje eu vou fazer uma palestra que vai ser só falação, então a gente ainda não vai ter nada do Simulink. E a partir de amanhã a gente vai conhecer o subsistema que a gente vai simular, onde que a gente vai simular, que é o Simulink, e vai implementando isso aí dia após dia, até chegar no último dia a gente ter o subsistema funcionando. E
enfim, vocês tendo aí um EPS simulado. Lembrando que existem inúmeras maneiras de você modelar e simular um subsistema. Aqui a gente vai fazer um trabalho que é um primeiro passo, e aí depois da carreira de vocês, vocês continuam modelando e simulando aí e colocando mais complexidade nos modelos. Então hoje, a palestra ela vai estar dividida em conceitos, mas esse slide ficou errado, mas é conceitos, o simulador SimCibers, o simulador da minha dissertação e a conclusão. Esse slide aqui, a ordem está errada. Então, começando pelos conceitos, primeira coisa, o que é modelagem, né? Eu acho que esses termos, assim, eles ficam muito na nossa cabeça, porque eles são muito... São o que são, né? Ninguém precisa falar pra gente o que é uma vaca. A gente, na hora que fala vaca, a gente já sabe. E, para mim, também, modelagem se torna uma coisa, assim, muito comum. Então, eu acho que também na engenharia a gente tem bastante contato com essa palavra, mas eu vou colocar aqui para vocês. A modelagem nada mais é do que você descrever algum fenômeno. No caso da engenharia elétrica, fenômenos elétricos, da engenharia mecânica, fenômenos da mecânica, e assim por diante. E você transcreve isso em uma linguagem que você possa fazer manipulações, seja equações, né, diagramas de blocos. Então, basicamente aqui você está traduzindo em alguma coisa. Você está pegando aquilo que você está vendo, se baseando nas leis da natureza, enfim, e traduzindo em alguma linguagem. Essa tradução a gente chama de modelagem. E quando a gente conclui a modelagem, o que a gente tem é o modelo. Então, você está modelando, por exemplo, um circuito elétrico. Então, você tem as leis de Kirchhoff, tem a lei das correntes, a lei das tensões, enfim. E aí você chega no modelo que é o LKT, o LKC. Esqueci. LKT e LKC, eu acho. Lei de Kirchhoff para as tensões e lei de Kirchhoff para as correntes. E aí você vai chegar lá numa equação que vai descrever aquele circuito. E isso pode ser explorado por diversas áreas. Aqui eu coloquei o exemplo das redes neurais, porque as redes neurais elas são baseadas no funcionamento do neurônio. Então você tem um neurônio real, faz a modelagem e você obtém um modelo de um neurônio artificial. Então o neurônio ele funciona aqui mais ou menos, você recebe impulsos elétricos, ele vai ativar ou não vai ativar, e aí tem o funcionamento aí do nosso cérebro. E aqui o neurônio artificial funciona de maneira similar. Quando você faz a modelagem e obtém um modelo, você pode obter esse modelo de diversos tipos. E aqui a gente listou os tipos físicos e cyberfísicos. Que são os físicos, eles podem ser estrutural, térmico e eletromagnético. O físico, necessariamente a gente está tratando de alguma coisa que você pode pegar, né? É físico. Então, na área espacial a gente tem sobretudo o estrutural, o térmico, o termoestrutural, o eletromagnético, tem alguns vários tipos aí. E os cyberphysical são os lógicos, que podem ser diagramas de estados, os dinâmicos. Esses dinâmicos aqui vocês podem pensar como sendo equações, integrais, derivadas, etc. E os diagramas de blocos, que são diagramas que você utiliza blocos aqui para ele simular um sistema de controle. Enfim, pode simular diversas coisas aqui. No diagrama de blocos, normalmente a dinâmica ela é descrita por esses blocos, mas no fundo, um bloco desses pode ter rodando de trás dele modelos dinâmicos. E os diagramas de estados são baseados em máquinas de estados finitos. Mais para frente a gente vai conhecer um pouco lá quando a gente começar a implementação. Os diagramas lógicos, a gente pode começar a misturar eles com hardware. E quando a gente faz essa ligação aqui, lógico mais hardware, a gente tem o hardware in the loop.
Ou seja, parte da nossa simulação roda no computador, definido pelos elementos lógicos aqui, e parte da simulação ela roda no hardware, definido por esse bloco aqui. Por exemplo, a gente pode ter parte do controlador de carga e descarga da bateria, por exemplo, rodando no Simulink, e esse controlador, através de um equipamento de interface, né, para modular os sinais, faz a bateria carregar e descarregar. Esse daqui seria o hardware in the loop. E a gente também tem a possibilidade de pegar um modelo desse lógico aqui e embarcar em um hardware. E aí você também tem a possibilidade de reuso de modelos quando você faz essa parte aqui. Que seria o ideal, né? Você tem a modelagem de simulação de todo o seu sistema e parte dessa modelagem de simulação já pode ir virando aí o que você vai embarcar para mandar para o espaço, literalmente. Aqui eu estou mostrando alguns modelos físicos. Esse daqui é o modelo de voo do satélite Sibers 4. É um satélite bem grande. Se você comparar aqui com essas pessoas, ele tem aproximadamente 2 toneladas. E esse daqui é o modelo de voo. Aqui a gente está vendo a parte estrutural dele, né? Parte estrutural e todos os equipamentos aqui pretinhos. A gente tem outro, esse daqui do 4, aqui outro ângulo também do satélite Sibers 4. É um satélite muito complexo, aqui todas as caixinhas ligadas. Essas caixinhas, essas caixinhas que eu chamo esses pretinhos aqui, elas ficam dispostas assim por causa das questões de térmica. Isso tudo é simulado muito antes de você colocar ele no satélite. Todos eles são presos aqui seguindo normas para apertar o parafuso, enfim. Então esse daqui é o modelo do Sibers 4. Esse daqui já é ele preparado para ser lançado, também fechadinho, com roupinha, essas mantas térmicas aqui, MLI. Esse aqui é o modelo elétrico da Amazônia, ou seja, eletricamente ele é igual o modelo que voou, mas eventualmente poderia estar faltando alguma coisa aqui. Então, eletricamente ele é idêntico ao Amazônia. Estruturalmente bem possível que sim também, porque essa daqui já foi a estrutura dele final, mas vocês podem ver que não tem tudo. Por exemplo, os painéis solares não estão aqui. Então, a gente só diz que eletricamente dentro aqui ele já tem todas as funções dele. E o simulador é quando você executa o seu modelo em alguma ferramenta, digamos assim, para verificar como é que vai ser o comportamento desse modelo no tempo. Então, a partir da modelagem, a gente obtém o modelo, implementa esse modelo de alguma maneira, e aí implementar pode ser até construir um hardware, eventualmente, tá? Ou codificar aí, né, numa linguagem de programação e simular. Então, e colocar dentro de um simulador, né? E aqui, por exemplo, a gente tem um modelo de voo de Sibers dentro do simulador aqui, que é a câmara de termovácuo. Aí, o que a câmara de termovácuo está simulando? Está simulando, sobretudo, a ausência de gravidade e a ciclagem térmica do satélite, que é o que ele vai passar no espaço. E depois que a gente executa, coloca o modelo no simulador, a gente pode fazer a simulação, que nada mais é do que executar esse modelo no tempo e extrair os resultados. Esse daqui também, a gente extrai os resultados para ver como é que cada equipamento se comporta perante essas variações de temperatura. E aí, aqui a gente chega num slide que é muito importante, que é por que usar modelagem e simulação? Bem, a modelagem e simulação ela pode trazer pelo menos 2 benefícios, que é a redução de riscos e redução de custos. Só que mais do que isso, a gente tem algumas justificativas que são mais imediatas, digamos assim. Por exemplo, a modelagem e simulação ela ajuda na análise, definição e validação de requisitos de sistemas e técnicos. Então, quando você está pensando lá a sua missão ou as soluções que podem atender essa missão, você precisa validar que aquela solução atende. Por exemplo, eu quero imaginar a Amazônia a cada 5 dias. Aí, beleza, eu vou falar assim, eu vou colocar um drone lá. O drone vai fazer imagens? Vai. Mas ele vai fazer imagens de que tamanho? Vai demorar quanto tempo para fazer a Amazônia inteira? Em 5 dias eu vou ter uma revisita? Aí você simula. Aí vai ter uma resposta.
e se eu colocar um satélite a tantos quilômetros de altura, com uma câmera assim, com essa abertura, eu vou conseguir imaginar uma faixa maior a cada 5 dias, enfim. Aí você simula tudo isso para validar quais são as soluções que podem atender aquela necessidade realmente. Além disso, a simulação ela pode ser utilizada para validar o projeto elétrico, térmico, mecânico e operacional. Então, se aqui primeiro você tinha um modelo mais grosseiro assim, para dizer se aquela solução atenderia ou não, aqui você começa a ter especificações mais claras. Então, digamos que você quer validar o projeto elétrico. Então, você vai simular algumas soluções de bateria para verificar qual seria a melhor bateria. E a bateria no satélite é um equipamento bem polêmico, porque você precisa de muita energia, mas para ter muita energia você precisa de baterias grandes, e baterias grandes têm muita massa, e aí pesa muito, e aí você tem que sempre estar equilibrando aí as soluções. Então você pode simular isso para validar o seu projeto e verificar as questões da parte elétrica, térmica, enfim, de todos os subsistemas. A modelagem e simulação também ajuda bastante na verificação e validação de software. Ou seja, você pode executar o software que vai embarcado no satélite dentro do seu simulador, que simula, por exemplo, o computador de bordo, para ver se o software está atendendo todas as especificações e respondendo de maneira adequada. Você consegue fazer a previsão do desempenho do sistema, esse daqui é o que o pessoal mais gosta, porque a gente faz gráfico, né, muitos gráficos, enfim. Por exemplo, você vai verificar se a bateria ela vai descarregar somente aquilo necessário frente ao pior caso de simulação. Então, vamos supor que o pior caso seja somente todos os equipamentos ligados o tempo inteiro. No pior caso, a bateria vai funcionar? Se responder que sim, quer dizer que no melhor caso ela vai funcionar com certeza. Se responder que não, talvez alguma coisa ele tenha que ser alterada do ponto de vista de operação, né? Ou seja, ao invés de ficar o tempo inteiro ligado, a gente deixa 50% do tempo ligado. Enfim, a gente vai analisando aqui os possíveis jeitos de se operar o sistema, seja tudo ligado, seja parcialmente ligado, etc. Também a modelagem e simulação é muito boa para o desenvolvimento de equipamentos de suporte e procedimentos de teste. Ele diz isso, por exemplo, um equipamento parecido com esse daqui, que você faz as medições, por exemplo, do centro de massa, se verificar se os sensores responsáveis pela orientação do satélite estão funcionando realmente, enfim, para desenvolver esse tipo de equipamento. A modelagem e simulação também é muito boa para treinar a equipe de operação. Lembra que eu falei do Hubble lá, né? Eles só conseguem fazer a manutenção porque eles têm um simulador aqui em terra que eles conseguem simular as operações. Na hora que chegar lá não tem nenhuma surpresa, né? Porque imagina chegar lá e é tudo diferente, então é arriscado. Então eles podem treinar aqui e depois realizar as operações lá. Apoia as atividades de teste do subsistema, isso bem parecido com essa daqui que eu já tinha falado. Desenvolvimento e validação dos procedimentos operacionais. Antes de você realizar um procedimento, conforme eu falei lá também da Apollo 13, você testa no simulador para verificar se não vai dar nenhum problema e depois envia para o satélite. E aqui, finalmente, identificação de problemas causados por falhas e anomalias. Então, também lá no caso da Apollo 13, da Apollo 11, que aconteceu um problema, você simula, faz a simulação ali no seu simulador e verifica se o problema ele vai ser catastrófico ou não, se dá para você lidar com esse problema. Então, você testa no simulador antes de tomar qualquer decisão. Então, isso daqui são algumas, né, dos motivos da gente fazer modelagem e simulação. Essa figura aqui, ela tem uma história que é assim. A minha orientadora, a doutora Ana Maria Ambrosio, quando começou o desenvolvimento do simulador do satélite SBIRS, ela percebeu que na literatura existia uma falta de informações a respeito de simuladores de modelagem e simulação para satélites. E aí ela fez essa
essa classificação aqui dos tipos de simuladores e quando eles são utilizados aí durante a missão. Então, são muitos simuladores. Então, a gente tem simulador para análise, projeto preliminar, projeto detalhado, produção, operação e descarte. Essas daqui são as fases, normalmente, de um ciclo de vida de um produto espacial. E aí ela elencou esses simuladores aqui. Por exemplo, simulador para análise de missão, que é um simulador que você pode utilizar ele aqui no início do seu desenvolvimento. O simulador para análise térmica. E aí você veja bem que o simulador para análise térmica, ele não é utilizado aqui, por exemplo, na hora de você produzir. Por quê? Você tem que simular antes de começar a fazer a montagem das coisas, porque se você sai montando e monta errado, ou sai especificando e especifica errado, sai comprando e compra errado, você pode ter um prejuízo aí, gastar muito dinheiro sem uma coisa que vai ser funcional ou viável. Então você analisa tudo antes para não fazer nenhuma besteira aí no seu projeto. Aí tem o simulador fim a fim, que é um simulador que simula a missão como um todo, para análise elétrica, simulador de carga útil e simulador de tempo real. Cada um desses simuladores aqui, por exemplo, análise elétrica, é exatamente isso que vocês entenderam, para fazer a parte da análise elétrica. Da carga útil, exatamente, para fazer a análise da carga útil. Então, por exemplo, esses daqui eles apareceram agora, o simulador para análise elétrica, carga útil, ali entre a fase B e D, porque esses daqui, estrutura e térmica, eles são as partes mais sensíveis, assim, eu acho, da missão. E as outras coisas, elas podem ir sendo analisadas mais calmamente, assim. Não tão calmamente, mas esses dois aqui, eles precisam de uma definição urgente, porque se a gente não definir isso daqui antes, a gente não sabe o espaço nem a quantidade de massa que a gente vai poder colocar dentro do satélite. Aí que tem, por exemplo, um simulador para análise de missão, exatamente, para fazer a análise da missão. Aí nesse simulador aqui, você testa, por exemplo, se eu colocar numa órbita X, numa órbita nessa altitude, como é que ele vai se comportar? Qual que vai ser a revisita? Se eu descer um pouco o satélite, se eu subir mais, se eu colocar painel solar maior, painel solar menor. Então, tudo você vai fazendo aqui durante a análise da missão. Aí o simulador de fim a fim, você simula todas as partes da sua missão, inclui estações terrenas, quais vão ser as estações que vão estar disponíveis, quais que você vai poder usar de um parceiro ou não, o tamanho das antenas, quanto que você vai conseguir fazer de download, enfim, tudo aqui nesse tipo de simulador. O simulador de carga útil, normalmente ele simula alguma carga útil que ela tenha um fim... seja uma carga útil completamente nova. Então você implementa essa carga útil ali num tipo de simulador para você fazer a validação do seu conceito. As câmeras, por exemplo, dos satélites aqui do Brasil, elas já são cargas úteis conhecidas, então elas não precisam, por exemplo, desse tipo de simulador. Obviamente, eu estou falando aqui do simulador lógico, né? Mas eventualmente vão ser construídos alguns modelos, por exemplo, modelo de engenharia, modelo de qualificação, enfim. Outros modelos vão ser construídos dependendo aí da filosofia de modelos. Tem um simulador para análise térmica, elétrica, e aí cada um faz análise para térmica ou para elétrica. Simulador para análise estrutural, simulador aqui de tempo real. Aqui esse é um simulador bem interessante, que todos os equipamentos eles estão aqui na mesa, conectados aqui eletricamente da maneira que eles seriam conectados eletricamente no satélite. Só que aqui eles querem saber exatamente as questões de tempo, se a informação ela chega num determinado... se o bit está chegando na hora que tem que chegar. Então, se dispara um telecomando, ele vai disparar a função que esse telecomando é responsável, esse telecomando vai gerar uma telemetria, enfim, tudo aqui nesse tempo real para verificar se está tudo sendo orquestrado de maneira correta. E esse simulador operacional aqui é um simulador que, ao invés do hardware in the loop, a gente tem um humano no loop da simulação, né? Então, pode
gente conhece os simuladores de voo, aqueles de autoescola, enfim, e aí tem também os simuladores de satélite. E aí ele é utilizado para validar o segmento de solo, para treinar os operadores, para você tentar entender por que uma falha está acontecendo no satélite. Esses são os usos. E aí, essa daqui é a figura da minha orientadora, que foi feita lá pelos idos de 2006, 2008. E em 2010, a ECSS, que é a agência lá a agência da agência europeia que padroniza as coisas, ela lançou essa figura, que é uma figura bem parecida e que tem simuladores parecidos e que fazem a mesma coisa que aqueles outros. Então, um simulador para conceber a missão, desempenho de missão, para você, esse daqui de engenharia funcional, para você validar as funções do seu satélite, validar o software do seu satélite, os simuladores lá do AIT, os simuladores para teste dos sistemas de solo e o simulador operacional, que depois eu vou falar um pouquinho mais de detalhe. E vocês podem ver também que eles vão acrescentando hardware no loop para ter simulações ainda mais complexas e completas. E você pode ver também que essa figura aqui, ela define quase um cenário ideal de como que as coisas deveriam ser. Por exemplo, então, se ele constrói esse simulador aqui, esse modelo ele pode ser utilizado para o próximo simulador. E aí esse modelo vai ficando cada vez mais fiel até chegar num simulador operacional que precisa de muita fidelidade, você vai aumentando aqui o banco de dados do sistema com esses modelos todos. Lá no INPE, eu tive a oportunidade de trabalhar por ordem cronológica, no simulador para validação funcional, que foi o meu mestrado, o simulador operacional, que foi a época que eu trabalhei com bolsa de pesquisa, e agora no doutorado eu estou nesse daqui, um pouco nesse aqui, que é para concepção de missão. Aqui para vocês, hoje eu vou trazer o exemplo do validação funcional e operacional. E aí a gente depois vai fazer uma simulação que envolve esses dois aqui também. Não que necessariamente eles ocorram assim, do jeito que a gente vai implementar, mas na implementação a gente vai fazer junto, um por causa de tempo e outro para vocês terem contato aí com dois tipos de simuladores diferentes. Então, aqui eu vou falar então agora primeiro do que eu desenvolvi no meu mestrado, que era um framework para validação automática de modelos aplicado ao subsistema de energia de um pico satélite. Isso daqui está disponível lá no site do INPE, para quem se interessar. A gente fez um estudo de caso para pico satélite, mas ele pode ser facilmente aplicado para nano, micro, enfim, para todos os tipos de satélite. E essa definição de nano, micro, é uma classificação que existe, que você pode classificar os satélites de acordo com a sua massa. É uma das classificações, existem aí vários autores com várias classificações, mas aqui a gente está usando essa. E aí o nanosatélite é como se ele tivesse de 1 a 10 quilos, o pico satélite menos de 1 quilo e os outros satélites todos lá. O satélite Ciber é um satélite convencional de grande porte, que são satélites com mais de 1.000 quilos. E aí, por que na época a gente pensou nesse desenvolvimento aqui? Lá pelos idos de 2014, os CubeSats eles falhavam muito e parte dessas falhas estavam relacionadas com o subsistema de energia, principalmente a bateria e painel solar. E por que isso acontecia? Agora eu acho que acontece menos. Porque havia pouco investimento em ferramentas de testes funcionais. Para os CubeSats existia e ainda existe muito investimento nos testes que são feitos, por exemplo, para validar se o satélite ele vai funcionar no ambiente espacial. E aí são testes de vibração, ciclagem térmica, eventualmente até o termovácuo. Então, existe um investimento muito grande nessa parte, mas existe pouco investimento na parte que antecede a essa, que é você verificar realmente se o seu satélite está respondendo ali às funções que ele precisa. Não existia nada? Se eu falar isso, eu estou mentindo. Existia alguma coisa, só que o investimento era muito pouco e a gente poderia sistematizar mais. E aí a minha dissertação, a contribuição dela foi de realmente trazer aí uma possibilidade de você sistematizar essa questão.
E aí, por que simular os nanosatélites? Hoje em dia, a gente ainda já tem aí algumas outras possibilidades que os nanosatélites eles começaram a migrar do ambiente puramente acadêmico para um ambiente comercial. Então, mesmo que eu seja uma empresa que lance aí 100 CubeSats, eu não quero que eles falhem, tenha uma falha logo depois que ele é lançado. Então, eu quero testar para que ele funcione e eu consiga ter realmente aí sempre, no caso, o lucro, né? E aí, esse simulador para verificação, aqui eu coloquei V&V porque a própria norma, hora chama de verificação e hora chama de validação, embora eu acho que seja o mais correto verificação. Ele é um simulador que ele tem a infraestrutura de simulação, os modelos ambientais. Os modelos ambientais propagação de órbita, a produção de... os raios solares, a incidência do raio solar, né? Os modelos dinâmicos de satélite, que é o próprio... Como que o satélite se comporta frente a perturbações, a esses modelos ambientais aqui, a propagação de órbita, enfim. Modelos dos sistemas de solo, que seria como que o satélite se comunica com o sistema de solo, e o modelo dos equipamentos do satélite, ou seja, dos subsistemas. Isso tudo aqui é dentro da infraestrutura de simulação. A infraestrutura de simulação ela é colocada normalmente no modelo virtual do sistema. Esse modelo virtual do sistema aqui seria um programa que roda aí o simulador, por exemplo. Tá? E a infraestrutura de simulação é o que você implementou para possibilitar a execução dos seus modelos. O seu programa, sei lá, o programa que você está utilizando aí para simular as coisas, ele pode conversar com equipamentos de front-end. Esse equipamento de front-end nada mais é que um equipamento que faz a conversão dos sinais aqui digitais para sinais analógicos e dos sinais analógicos para os sinais digitais. Você pode ter aqui também um equipamento em teste, que poderia ser, por exemplo, alguma das partes aqui implementadas em hardware. E você também tem essa caixinha aqui, que todos os simuladores têm, né? Todos os programas têm, que é a partezinha de monitoramento e controle. Que é você verificar o que o seu simulador está dando de resposta e controlar a sua simulação, enviando comandos ou dando executar lá, enfim. Controlar de alguma maneira. Esse framework, eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Basicamente, ele é um liquidificador que eu coloco todas essas coisas aqui e ele executa testes automáticos no meu sistema. Então, tudo começa a partir dos requisitos ou especificações, dependendo do que vai ter no seu projeto. Eu pego esses requisitos e extraio deles os modelos dos subsistemas, a matriz de execução da simulação, ou seja, o que cada coisa tem que conversar com o que, e os modelos ambientais. Então, onde que esse satélite vai operar? Onde que esse sistema vai operar? Basicamente, se vocês quiserem traduzir, por exemplo, para a linguagem do Cube Design, eu tenho um regulamento aqui. Desse regulamento, o que eu preciso implementar para ter as respostas? O que vai ser avaliado e onde que vai ser avaliado? Então, o modelo ambiental é onde que o satélite vai operar, como que os modelos vão se conversar, digamos assim, e quais modelos eu estou falando. Também, a partir dos requisitos, eu consigo extrair a matriz de teste, que vai dizer o que vai ser testado naquela hora, a função de teste, que seria mais ou menos essa matriz de teste escrita numa linguagem de programação que pode ser executada em algum lugar, e a sequência de casos de teste, que seria o que eu vou testar, em que momento, qual vai ser a configuração daquele teste. Por exemplo, eu quero simular o satélite sendo iluminado pelo sol, eu quero simular o satélite em eclipse. E aí, o executor automático, a mágica está toda aqui. Ele pega todas essas informações e executa tudo automaticamente das respostas. Só que você ainda tem um trabalhinho de implementar essas coisas. Se você já tiver implementado, melhor ainda. Mas se não, funciona desse jeito. Os benefícios de utilizar esse framework é maior cobertura para detecção de erros, a repetibilidade,
repetibilidade, ou seja, você pode repetir quantas vezes for necessário, e isso aumenta a sua produtividade. Do caso de teste, a gente tem os casos de teste abstratos, que são os descritos, sei lá, em texto, e os executáveis, que são já numa linguagem de programação, e a gente tem como resultado, passou, se realmente atendeu ao requisito, falhou se não atende ao requisito, e inconclusivo, se a gente não permite dizer se o resultado a gente não consegue obter de alguma forma. Aqui tem um exemplo, basicamente funciona assim. Eu tenho lá os modelos de cada um dos equipamentos, e esses modelos eles conversam declarando alguns parâmetros que o próximo modelo vai ler. O que o framework faz, ele pega o caso de teste e conecta em alguma parte aqui para fazer o teste daquele modelo. Então, basicamente, isso daqui imagina pecinhas de Lego. Eu venho com mais uma pecinha, que seria uma pecinha espiã, coloco a pecinha lá, ela tira as informações que ela precisa, e para o modelo é transparente se eu tenho caso de teste ali ou não. E aí eu consigo fazer a mágica e descobrir se o meu modelo ele atende às especificações ou se não atende. Se o modelo não atende às especificações, é um ponto de alerta que diz assim: para de fazer o que você está fazendo, vai lá olhar o seu requisito, porque se você continuar com esse requisito, provavelmente o seu hardware não vai ser construído da maneira correta, o seu satélite vai falhar no espaço. Basicamente isso. E aqui algumas configurações, aqui tudo, por exemplo, rodando no ambiente virtual, e aqui parte rodando no ambiente virtual e parte rodando em hardware. Esse daqui é uma simulação onde a gente tinha lá, o requisito dizia que a bateria não podia descarregar mais do que 10%. No nosso modelo, a bateria ela descarregou 8,6%, ou seja, estava dentro do requisito, e no satélite real ela estava descarregando 7,6%. Então, quer dizer que o nosso modelo estava bem próximo do real e atendia o requisito. Agora aqui, esse simulador de SimCibers, eu acho que eu vou atrasar um pouquinho aí, deu até umas 8h10, eu já peço desculpa, mas o simulador de Cibers, ele foi construído para o Cibers 4, que é o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, que é o satélite feito em parceria do Brasil com a China. Os Cibers, historicamente, eles têm uma questão assim. Quando o Brasil e a China eles começaram a parceria, eram países que estavam ali meio empatados, o Brasil até melhor do que a China em termos de aeroespacial. E aí eles fizeram essas parcerias, e como eram países assim não tão muito ricos, eu acho que eles pensaram assim, todos os subsistemas que tem, vamos colocar. E aí por isso que o Cibers tem 15 subsistemas, que é uma coisa assim bem doida. Que mais ou menos assim, coloca tudo que dá e lança o satélite. Eu acho que é mais ou menos essa história. Mas é um satélite caro, custa 300 milhões de dólares aí, então é um valor expressivo para países que não são muito ricos. É um satélite de sensoriamento remoto, ou seja, ele faz imagens do globo terrestre. E ele foi lançado no dia 7 de dezembro de 2014, esse ano ele completa 7 anos em órbita. E qual que é a justificativa para construir um SimCibers? Pela complexidade do satélite, como eu disse, são 15 subsistemas, o custo da missão, que é muito cara, e a impossibilidade de fazer manutenção após o lançamento. Aí vocês podem falar assim, mas o Hubble, eles fazem a manutenção. Pois é, mas o Hubble custou bilhões. E aí uma missão para ir lá no Hubble é mais cara do que esse satélite aqui. Então, já que a gente, no caso nosso aqui, se um satélite desse daqui der problema, é mais fácil você construir outro do que mandar outro. É mais fácil construir outro do que mandar, digamos, mecânicos espaciais para lá. E na maioria dos casos, os satélites eles não são construídos, por exemplo, para receberem manutenção em órbita. E aí, como não faz manutenção em órbita, a gente tenta, da melhor maneira possível, simular eles aqui embaixo, de modo que a gente sempre faça a melhor operação possível, para evitar degradação, enfim. Esse daqui são os 15 subsistemas do Cibers. Então,
Então, a gente tem duas câmeras chinesas, que é a Pan e a IRS. E aí a gente tem um transmissor para essas duas câmeras. Aí a gente tem mais duas câmeras brasileiras. O transmissor dessas duas câmeras, que é o MWT. Temos aí também o gravador, para quando ele faz imagens fora da estação terrena. O Data Collection Subsystem, que quem assistiu a palestra da semana passada, da professora Ana Maria Ambrosi, a gente falou sobre ele. E esse subsistema aqui, que é o SEM, que é um monitor de ambiente espacial. Essas são as cargas úteis, ou seja, o motivo pelo qual o satélite foi construído. A gente ainda tem também os subsistemas de serviço, que são os subsistemas responsáveis por garantir que aquele satélite vai permanecer vivo e vai conseguir executar a missão. E aí a gente tem o computador de bordo, subsistema de controle de órbita e atitude, subsistema de telecomunicações, subsistema térmico, esse subsistema aqui, que é um subsistema assim, que a explicação dele é bem estranha, que é basicamente um disjuntor que tem dentro do satélite e você liga e desliga os equipamentos por aqui. E que ele poderia ser facilmente removido. Os chineses que não me ouçam. E o EPSS, que é o subsistema de energia que fornece a energia para o satélite. Esse satélite aqui, 50% dos subsistemas são da China e 50% são do Brasil. E aí, eu não vou lembrar todos, mas, por exemplo, o OBDH. O OBDH ele foi feito uma parte pelo Brasil, uma parte pela China. Mas a parte da China, a China contratou o Brasil para fazer, então, digamos que seria todo brasileiro. O AOX é chinês, o TTCS, que é de telecomunicações, é brasileiro, de térmica é brasileiro, o CISC é chinês e o EPSS é brasileiro. O que o simulador operacional de satélite Cibers, que a gente chama de SimCibers, que é simulador de Cibers, ele possibilita fazer? Ele possibilita validar os procedimentos de voo, treinar a equipe de operação e dar apoio à solução de problemas no satélite durante a operação. Você imagina que você tem um artefato de 300 milhões de dólares no espaço e você manda um telecomando errado e esse telecomando faz você perder a missão. Isso pode dar um problemão para você, para sua vida, que é melhor a gente nem pensar. Então, antes de você enviar um telecomando que você não está acostumado para o satélite, ou antes de enviar um telecomando para o satélite, sendo que o satélite já está ali numa operação mais degradada, testa no simulador antes de mandar para o satélite. Então, por exemplo, o Brasil fez uma parceria lá quando acontece algum desastre ambiental, o Brasil ele pode fazer imagens de satélite para distribuir para outros países. O Brasil é signatário desse acordo aí. Só que o Cibers ele não foi construído, não foi especificado para operar fora do Brasil e fora da China. O que eu quero dizer com isso? Ele foi especificado para ele sempre ligar as câmeras quando ele está no território brasileiro e ligar as câmeras quando ele está no território chinês. Só que aí agora a gente vai fazer uma imagem de alguma catástrofe que aconteceu na Europa. Não estava especificado. Eu posso ligar o satélite? Se eu ligar lá, será que eu não vou estragar nada? Não vou degradar nada? A bateria vai entrar num modo que ela não se recupera mais? Não sei. Então a gente tem que testar antes no simulador para na hora que você... testei no simulador, ele vai funcionar, não vai degradar nada, a gente pode ligar lá pela Europa. E aí você valida antes de mandar para o satélite. Seria muito perigoso. Isso tudo tem que ser rápido, né? Então, treinar a equipe de operação também, ou seja, a equipe de operação, quando ela está no sistema que ela, por exemplo, manda os telecomandos para o satélite, esse sistema ele se conecta ao simulador. Ou seja, pode ser que o treinador ele esteja operando o simulador e achar que está operando o satélite, porque o simulador ele responde de maneira bem fiel a todos os subsistemas do satélite. Então aqui você consegue treinar esse operador sem ele saber se está operando o satélite ou o simulador. E se acontecer alguma falha também, a gente pode reproduzir essa falha no simulador. Nem todas as falhas são possíveis, né, mas algumas a gente consegue reproduzir e saber qual o conjunto de comandos a gente precisa enviar para dar uma solução para aquela falha. Aqui é um resumo dos Cibers, né, que é a arquitetura dele. Então a gente tem modelos ali rodando
em C++, em XML, em DLL. Esses daqui estão em DLL porque são modelos que têm um custo computacional muito grande, então eles foram empacotados aqui para dar uma eficiência aí na hora de rodar. A interface gráfica está implementada em C++, os modelos da estação terrena também, e o interpretador de XML também em C++. O interpretador de XML lê todos esses modelos aqui, que são os modelos dos subsistemas que tem no Cibers. E aí vamos supor que agora eu quero, a gente vai fazer um Ciber 5, mas não vai ter a PIT, mas vai ter outra câmera. Beleza, a gente tira a PIT daqui, conecta a outra câmera e vai funcionar tudo perfeitamente. Agora o meu satélite não é mais um Cibers, é um CubeSat. Beleza, eu tiro aqui os subsistemas que não tem mais e coloco aqueles que vão ter no CubeSat e vai rodar perfeitamente também. Algumas adaptações precisam ser feitas, por exemplo, porque a propagação de órbita ela é feita levando em consideração a massa do satélite, o centro de massa, e aí você precisaria adaptar aqui para o seu satélite, mas a ideia é que tudo funcione certinho. Esse daqui é a especificação dos modelos de como que a gente implementou os modelos no satélite, né? Então, no simulador, desculpa. Então, a gente sempre parte do ponto de vista que vai ter uma entrada. Essa entrada ela pode ser um telecomando ou um parâmetro externo. E esse telecomando ou parâmetro externo, ele muda a posição de uma chave. Essa chave, em conjunto com outros telecomandos ou outros parâmetros externos, ela pode mudar o modo de operação do equipamento. O modo de operação do equipamento ele pode alterar o modo de operação do subsistema. Aqui é o estado de trabalho do equipamento, que pode mudar o modo de operação do equipamento e que pode mudar o modo de operação do subsistema. Traduzindo isso daqui, é basicamente assim. Se eu acender esse disjuntor aqui e mais esse aqui, qual que vai ser o consumo no final? Agora, se eu acender só esse daqui, qual que vai ser o consumo? Se eu acender esse disjuntor e esse daqui eu acender, sei lá, deixar ele meio ligado, por exemplo, se isso fosse possível, qual que seria o modo de operação aqui no final e qual seria o consumo de potência? É basicamente isso. E aí é o que essa tabela aqui está dizendo também, a tradução dessa figurinha aqui em forma de tabela. Esses aqui são alguns resultados dos SimCibers. Vocês podem ver que aqui em vermelhinho eu tenho a telemetria e em azul eu tenho a telemetria gerada pelo simulador. Claramente, na telemetria real, a gente tem aqui alguns ruídos, que no simulador a gente não precisa colocar, mas tá ali, o comportamento está bem próximo. E aí, se você for olhar para as outras variáveis, também, ó, por exemplo, essa corrente aqui, que é a corrente do deixa eu ver. Aqui é a corrente de saída de um equipamento do Cibers, desse BDR aqui. Então, está lá seguindo certinha. Desse equipamento aqui também está bem próxima. E esse daqui, eles têm essa variação aqui, porque eu selecionei 3 modos de operação, que é playback, que é o satélite só enviando as imagens, eclipse, que é o satélite quando ele não está iluminado pelo sol, e aí ele para de executar algumas funções que requerem muita energia, e imagiando, que é o satélite fazendo imagens e enviando essas imagens para a Terra. Aqui também tem a tensão da bateria, que está muito próximo. Aqui também. Aí você fala assim, aqui não está muito próximo, não. Fala assim, mas na média, o nosso índice de desempenho ficou na média assim, bem próximo. E depois a gente já tem alguns estudos para fazer essa curva aqui melhorar bastante. Aí aqui também é uma figura que indica quanto que a gente implementou do Cibers, né? O Cibers ele tem 486 telecomandos e a gente implementou 408. O restante aqui não foi implementado porque são telecomandos que normalmente são utilizados para fazer troca de software, e são coisas que a gente não reproduz no simulador. E aqui, por causa da telemetria também, a gente implementou 61% das telemetrias do Cibers, o restante não foi implementado porque são telemetrias que não mudam. Normalmente também dizendo
São telemetrias que, por exemplo, dizem quantas vezes o computador foi resetado, o ciclo de coisas que não importavam muito aqui para a nossa simulação. Aí aqui é um infográfico desse simulador, né? Já estou encaminhando para o final. É um simulador que tem uma documentação muito pesada. E aí aqui de documentos em texto a gente tem 83 documentos. E esses documentos eles têm quase 500 mil palavras, tudo relacionado com cibers. Desses 83 documentos, a gente implementou 15 modelos, né? E esses 15 modelos, eles geraram mais de 50 mil linhas de código. E para testar esses modelos, a gente teve que preencher aí quase 240 mil células do Excel. Aí vocês podem falar assim, 50 mil linhas de código é muito pouco para um simulador. Só que na contagem, é só desses 15 subsistemas aqui. Ou seja, só disso daqui vermelhinho, né? Todas essas outras partes aqui, elas não estão contabilizadas. Então, se a gente contabilizar, vai dar muito mais de 50 mil. E aqui umas cenas pós-créditos. Já falei dos 2 simuladores que eu tinha para falar. Fazendo propaganda aqui do VET, que é um evento que a gente também faz no INPE, é um evento acadêmico, as inscrições estão abertas. É completamente gratuito. Então, quem tiver interesse de ver mais aí da área espacial no Brasil e o que a gente tem feito, os avanços, né? Vocês estão convidados para fazer a inscrição. O evento vai ser em novembro, 6, 7, 13 e 14, são 2 finais de semana, estão todos convidados. Sei que alguns aí também já estão inscritos no Cube Designer, então o Cube Designer já está acontecendo, mas quem tiver interesse de conhecer mais o Cube Designer, a gente tem aí um ecossistema de podcast, essa capacitação que fica disponível no YouTube, para quem quiser também explorar mais a área espacial. Então, só apontar o celular para o QR Code que vai estar disponível. E aí, então, agora finaliza a apresentação. Muitíssimo obrigado por esse primeiro dia. Os meus contatos, quem quiser me seguir lá no LinkedIn, às vezes eu falo de espaço. Aqui também tem um link, agradeço aí ao convite, sobretudo ao Olavo, que fez o convite em nome da iniciativa, né? E agradeço aí a PET, e, enfim, todos os envolvidos no evento, Universidade Federal de Uberlândia. E é isso, fico aberto aí agora às perguntas. Peço mil desculpas por ter passado aí do tempo, mas fico feliz de ter concluído aí a apresentação. Obrigado, Ítalo. Foi muito, muito, muito bom. Eu estou ansioso aí para ver os próximos dias, que prometem ser ainda melhores, né? Com a parte prática. Se alguém tiver uma dúvida, manda aí no chat, que eu repasso aqui. Se quiser também falar, só deixa anotado aí que eu vou liberar a lista a ordem. Bem, vamos lá. Hora de perguntar agora. Possivelmente nos próximos dias vocês vão ter dúvidas da parte de implementação, mas perguntem aí se vocês tiverem alguma dúvida desses vários conceitos que eu falei, dos simuladores que a gente faz no INPE, dos que a gente não faz. Se vocês tiverem dúvidas sobre o INPE também, só não vou responder polêmica, mas... O INPE, para quem não sabe, enquanto o pessoal vai pensando em perguntas, já tem aí alguns satélites lançados, né? Os da família Cibers, que é o Cibers 1, 2, 2B, 4 e 4A, e o Amazônia 1, SCD 1 e 2 e tal. Mas o INPE também ele faz bastante balões atmosféricos, né? E o INPE ele lançou uma vez um balão que o diâmetro do balão era do tamanho de um campo de futebol. Gigantesco. Oi, Ítalo, a gente tem aqui uma pergunta do Samuel Tavares. Ele perguntou como que surgiu o seu interesse pelo INPE, né? E como que foi o processo para entrar. Excelente pergunta. Bem, obrigado aí Samuel, né? Obrigado pela pergunta, Samuel. Bem, assim, quando eu era criança, eu queria ter fábrica de carro, então, assim, nada a ver com isso. E achava que coisas de espaço só existia na NASA, em filmes, e que não tinha nada aqui no Brasil.
Pois bem, durante a graduação eu me interessei muito por essa área de modelagem e simulação. E aí um dos meus professores, ele me apresentou, o meu orientador de TCC me apresentou o INPE e o ITA, né? Ele já tinha uma aluna que tinha vindo para o ITA, e ele me apresentou, falando assim, olha, se você tem interesse nessa área, esses dois institutos aqui estão próximos, fica cerca de 3 horas assim, de tempo, né, de viagem da minha cidade. São institutos que são próximos, tem essa área de modelagem e simulação, eu acho que você vai se dar bem. E aí, no INPE, eu vi, assim, me encantei pelo curso, por tudo que era feito, e decidi me inscrever. Eu não tinha uma proximidade muito forte com a área espacial, preciso dizer. Só aqueles sonhos, assim, bem bobos de criança, você é astronauta, NASA, filme e tal. Mas, assim, não, nunca tinha me apetecido até eu chegar no INPE. Aí, quando eu cheguei, fiquei maravilhado. Então, hoje eu quero construir minha carreira toda na área espacial, ou com coisas relacionadas à área espacial, né? Então, o que eu tinha, assim, de sementinha que me fez apostar no INPE, digamos assim, foi justamente essa parte da modelagem e simulação. Então, talvez se eu estivesse fazendo modelagem e simulação de carro, eu também seria feliz, mas, enfim, como eu não... Esse Arif eu não conheço, sou bem feliz aí fazendo as coisas no INPE, e o INPE dá muita oportunidade, assim, de você conhecer muito sobre essa área. As vagas disponíveis eles sempre colocam no site, né, do INPE, tem uma seçãozinha lá. Isso, eu tenho. Que eu não sei se eu consigo mandar aqui, mas tem o imp.br pós-graduação, tudo junto. Tem lá os cursos, e aí são 7 cursos. E aí cada curso tem um jeito de você entrar. Tem curso que só olha, faz análise curricular, e tem curso que tem prova. O meu curso, que tem 4 áreas de concentração, e ainda cada área de concentração tem um jeito também de aceitar o candidato. No meu curso, na minha área de concentração, eu tive que fazer 3 provas, que era a prova de cálculo, eles chamam de cálculo para engenharia, que basicamente é geometria analítica, vetores, derivada, integral e limite. Essa prova. Tive que fazer prova de lógica de programação e prova de probabilidade e estatística. Aí as outras áreas de concentração tem, por exemplo, a área de mecânica espacial e controle. Aí tem prova de mecânica celeste e controle, e enfim, tem. Mas, por exemplo, nesse meu curso, que é o Engenharia e Tecnologias Espaciais, tanto para a minha área quanto para a área de controle e a área de propulsão e combustão, tem o período de adaptação, que é um nivelamento que eles fazem com todo mundo que se inscreve. Aí você pode escolher fazer ou não. E aí se você já esqueceu disso da faculdade, você tem a chance de relembrar. Seria mais ou menos isso. Certo, bom demais. Eu consegui o link, eu mandei aqui no chat. Alguma outra pergunta, gente? Vou deixar mais 2 minutinhos aí para ver se surge mais alguma coisa no chat, senão a gente já encerra. Aí eu vou disponibilizar depois para você mandar para o pessoal um material que a gente vai usar nesses próximos 3 dias. Perfeito. E aí é bom que amanhã, pessoal, vocês já cheguem com o Simulink instalado. Tá? E aí, quem não tiver Simulink, me dá um toque que a gente conversa. Mas é bom que vocês tenham. Não sei se a faculdade de vocês tem essa... Vocês conseguem usar o Simulink em casa, não sei. Bom, por enquanto não teve mais nada no chat, então acho que a gente pode, por hoje, encerrar. Muito obrigado aí pela presença, Ítalo. Pode falar. Não, eu que agradeço, foi ótimo. Perfeito. Como eu disse aí, é o primeiro dia de uma saga de dias aí que vão ser bem proveitosos, a gente vai conseguir fazer bastante coisa. Tirando a sua dúvida lá de quantas pessoas apareceriam, a gente teve 73 pessoas aqui ao vivo agora. Uau!
a sessão. Então, é isso. Boa noite a todos aí. Agradeço a presença do Ítalo de novo e de todos que participaram. Até amanhã, nesse mesmo horário aí também. Beleza, gente. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Então, eu espero aí esse pessoal todo amanhã e tamo junto. Até mais. Obrigado. Beleza. Obrigadão, pessoal. Até mais.